O Evangelho segundo nos escreveu São Lucas, no capítulo 5, no versículo 1 ao versículo 11, nós observamos ali um exemplo de superação diante a uma dificuldade normal da vida, onde todo trabalhador ele tem suas necessidades, suas preocupações e que em muitas ocasiões, depois de um dia inteiro de trabalho, ao retornar, ele retorna sem o objetivo alcançado. Nós observamos ali que Pedro, como os demais discípulos que estavam junto a ele, voltaram depois de uma noite inteira de trabalho, depois de uma noite inteira lutando para ganhar o seu sustento, e ao chegarem novamente às margens do mar, eles passam a lavar as redes como um sinal de insucesso, de objetivo não alcançado e uma frustração, onde um exímio profissional da pesca retorna da sua jornada no mar sem ter nenhum peixe pego, nada para oferecer à sua família. Nós aprendemos ali, depois disso, que Cristo, ao ver aquela situação, ao observar aquele momento, pede para que eles retornem ao mar, junto às redes, e lançassem as redes ao mar novamente, e que com certeza, na concepção de Cristo apenas, o milagre já estava ali para acontecer. Só que isso era apenas na concepção de Cristo, porque os discípulos eles não tinham como mensurar a possibilidade, depois de uma noite inteira de trabalho, de que o milagre iria acontecer. Tanto é que Pedro diz, pela sua palavra, nós vamos novamente. Ou seja, Pedro está dizendo, já que o Senhor está dizendo para irmos, nós vamos lá tentar novamente. A palavra de Deus, ela é muito clara em muitas áreas. E eu me lembro de que algumas palavras de inglês, elas têm dentro de uma mesma palavra vários significados. Por exemplo, a palavra parque, ela pode significar parque ou estacionamento. E tantas outras palavras que nós podemos usar como exemplo. Por exemplo, a palavra right pode significar direito ou certo, não é? Ou seja, uma única palavra ela pode significar várias coisas, né? Quem gosta de brincar ou de jogar videogame, play, por exemplo, é uma palavra que pode significar brincar ou jogar, ou seja, uma única palavra pode ter mais de um significado. E o que o Senhor nos ensina ali, no que está registrado em Lucas, no capítulo 5, é que não é só uma questão de fé, mas uma questão de que Deus, ele tem interesse também na sua vida profissional. As pessoas dizem que Deus, ou que a sua palavra, não apresenta nenhum verso, nenhuma mensagem, nenhuma menção de que o cristão deve prosperar, de que não é uma questão de desejo de Deus que o cristão prospere. Mas eu observo que o problema não está em prosperar ou desejar prosperar. O problema está quando eu priorizo as coisas da terra em detrimento às coisas do céu. É por isso que ele diz, buscai primeiramente a Deus, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas, todas as demais coisas, serão acrescentadas. O que nós aprendemos ali é que Jesus, que o nosso Senhor, ele se preocupa também com as suas necessidades. Ele se preocupa sim com as suas contas. Ele se preocupa sim em você ter que pagar as suas contas. Ele se preocupa sim que você tenha um emprego. Ele se preocupa sim que você tenha a condição de ter e de gerar o melhor para você e para a sua família. As pessoas que dizem que ele não tem este interesse são pessoas que estão equivocadas em seu raciocínio. O Senhor nos mostra claramente que ao ver os seus filhos, os seus discípulos, deprimidos, tristes e angustiados depois de trabalhar a noite inteira, ele sente aquela necessidade e diz, olha, volta lá de novo e faça o que você sabe fazer. Você pode estar pensando consigo, o Senhor não tem interesse na minha prosperidade. Sim, ele tem interesse na sua prosperidade, mas você tem que colocar em sua mente o seguinte, primeiro Deus e depois as demais coisas. Ah, mas a linha reformada entende que não.
que não há na Bíblia nenhuma menção para tal. O próprio João Calvino revolucionou a Suíça não apenas na sua teologia, ou na sua filosofia, ou na sua política, mas ele modificou todo o sistema econômico da Suíça. Se você ler Calvino e o Comércio, publicado pela editora Cultura Cristã, você vai aprender vários conselhos que Calvino deu e dava aos cidadãos de Genebra, na Suíça. A Bíblia nos diz várias vezes e em muitas ocasiões que o obreiro, que o homem é digno do seu salário. Nós não podemos vir para Cristo pensando que a prioridade dele é nos abençoar materialmente na terra. Não. Mas a prioridade dele é não somente abençoar na terra, mas ainda mais, como ele mesmo diz na palavra, no porvir. Se nós colocarmos na nossa cabeça que devemos sim trabalhar, ter nossas coisas, ter nossos bens, mas, acima de tudo, priorizar o que é mais importante, que é a palavra, que é Deus, que é a nossa salvação, com certeza, todas as demais coisas ele vai te acrescentar. O livro de Lucas, no capítulo 5, que nós observamos aqui, é um exemplo claro de que ele olha para as suas necessidades, ele olha para as suas contas, ele olha para a sua mesa quando tem ou quando não tem o pão, e ele se preocupa. E com certeza, ele diz para você, vai e tente de novo. Não pense, você, que pessoas que dizem que o cristão não deve pensar em prosperidade, olhe para a vida dessas pessoas, veja como elas são prósperas, veja que ela tem patrimônio. E como ela pode ensinar que Deus não tem importância para ele, no caso, a sua prosperidade? Sim, tem importância, exatamente sim. Agora, priorize sempre o que é melhor. A vontade de Deus, que é a nossa salvação. Como nos diz em Romanos, no capítulo 12, e no versículo 1, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é sempre melhor para nós. E com isso, se você entender esta questão lógica da vida e passar a priorizar a Deus e aquilo que é de sua vontade, todas essas demais coisas, essas preocupações da vida, o nosso Senhor, o nosso Deus, ele há de suprir. Ele há de te dar? Não. Ele há de fazer com que você tenha os recursos através do seu trabalho, através do seu investimento, através daquilo que ele te deu, da sua saúde, da sua inteligência, das suas mãos, para que você possa gerar tudo aquilo que é necessário para você e para sua família. Que Deus abençoe e fique com essa palavra.